Então é isso, galera. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa live. Hoje, quinta-feira, dia 29 de agosto. O mês está praticamente acabando. E hoje é praticamente a última live do mês. Na primeira semana de setembro, infelizmente, nós não vamos ter live. Mas eu estou aqui muito feliz, muito disposto a estar compartilhando o melhor do conteúdo que eu tenho para vocês. Tanto para você que está no Facebook, tanto para você que está no Instagram. Beleza? E o tema dessa live de hoje é chega de desculpas. O objetivo é nós combatermos as nossas desculpas interiores. Vencer o medo para poder alcançar o nosso sucesso. Eu particularmente estou muito feliz de estar fazendo essa live com vocês. Essa é a maneira mais simples que eu procurei de estar compartilhando conteúdo de valor. Eu poderia estar fazendo essa live para um público seleto, eu poderia estar fazendo essa live de forma restrita, assim como eu já fiz outras vezes, mas o real objetivo de estar fazendo aqui no Facebook e no Instagram é que todos tenham a oportunidade de aprender um pouco daquilo que tem feito diferença na minha vida. Hoje eu queria fazer uma live diferente, porque hoje eu me sinto muito mais confortável em estar compartilhando conteúdo com vocês. Lembrando do primeiro dia, da primeira live, que foi tenso e cheguei até a estar um pouco trêmulo, porque era algo novo para mim. O que eu quero deixar de dica para você, já no início dessa live, é o seguinte: se você tem vontade, se você tem sonhos e sente vergonha em ir atrás desses sonhos, sente vergonha em compartilhar dos seus sonhos, não tenha vergonha, porque sempre no início as coisas vão tender a ser um pouco mais difíceis. No começo eu tive muita dificuldade, tiveram desafios, tiveram barreiras, obstáculos que tentaram me impedir de começar esse trabalho, mas eu tenho levado como filosofia de vida uma frase do Érico Rocha que diz: feito é melhor que perfeito. E quem está falando para vocês é uma pessoa que sempre esperava o melhor cenário para iniciar algo na sua vida. Era o tipo de pessoa que eu esperava estar tudo perfeito para começar algo. Mas eu tenho aprendido que nem tudo nós podemos esperar para começar. Então, o meu objetivo com vocês hoje é colocar em prática, motivar vocês a colocar os sonhos de vocês em prática. E no meio do caminho nós vamos ajustando. É como você consertar um avião que está voando, que está em movimento. Você não pode descer o avião para consertar o avião, mas no meio do voo você vai ajustando, vai melhorando, vai apertando um parafuso, enfim, comece colocando as coisas em prática, beleza? Nessa live de hoje eu coloquei como tema chega de desculpas. Na verdade eu fiquei pensando num tema e não consegui achar um tema que definisse muito bem o que nós vamos falar hoje. Lembrando que geralmente o que eu falo aqui nessa live é baseado na experiência de vida que eu tenho tido, tanto na minha vida pessoal como também na minha vida profissional. Para quem não sabe, há mais ou menos 2 anos eu me formei como coach. Desde então eu comecei a dar sessões de coaching, fazer mentorias, trabalhar no sentido de desenvolvimento pessoal com as pessoas que estavam mais próximas de mim. Hoje eu tenho a oportunidade de atender pessoas de outro estado. O meu maior objetivo, tanto aqui nessa live com você que está no Instagram, como você que está no Facebook, é dar conteúdo. Inclusive, eu queria saber de você agora que está me assistindo, se você pudesse tomar um café comigo e pedir ajuda à minha pessoa. Como que você acha que eu poderia te ajudar mais? Hoje eu quero fazer uma live diferente, eu quero que você compartilhe comigo, interaja comigo. De que forma você acha que eu posso te ajudar mais dentro dessa área de desenvolvimento pessoal? Comece colocando, por exemplo, qual é a sua maior dificuldade em crescer na vida, em crescer no seu trabalho, em crescer na sua família. Coloque aí, gente. Seja você rico, seja você pobre, seja você negro, seja você branco, independente da sua classe social, independente da sua do espaço geográfico onde você mora, na nossa vida nós sempre, em algum momento da nossa vida, nós vamos lidar com as crises. Eu procuro acreditar no seguinte, que a crise ela é um campo de oportunidades para nós crescermos e avançarmos no nosso nível de desenvolvimento pessoal. Eu, de coração para você, eu acredito que a definição de crise é essa. Porque se não fosse as dificuldades na nossa vida, se não fossem os obstáculos,
talvez nós seríamos uma geração que não iria romper com o avanço da natureza, com o avanço da tecnologia. Porque você pode perceber, as pessoas hoje em dia elas andam muito obstinadas em busca de vitória, em busca de conquista, em busca de vencer na vida, em busca de coisas que vão trazer um certo tipo de alegria momentânea ou até mesmo duradoura para a vida delas. E geralmente quando uma pessoa ela avança, ela conquista, ela entra numa zona de relaxamento. Isso é um fenômeno natural na nossa vida. Nós tendemos a fazer isso, a relaxar nesses momentos de regozijo, nesse momento de alegria, porque nós, de alguma forma, nos sentimos aliviados dentro do nosso coração quando nós alcançamos, quando nós, de alguma forma, conquistamos vitória. Quando nós estamos nesse tipo de situação confortável, você não tende a refletir no processo, você não tende a refletir nos pontos chaves que te levaram àquela situação. Agora, se existe um momento que gera reflexão na sua vida, é quando você passa por uma perda, é quando você passa por uma derrota. Geralmente, quando você passa por um momento de perda na sua vida, por um momento de derrota, você tende a pensar nos pontos chaves que te levaram àquilo ali. Infelizmente, a maioria das pessoas, elas pensam de uma forma errada. Elas pensam de uma forma julgadora. Mesmo que ninguém ao seu redor te julgue, geralmente você tende a se julgar por estar vivendo uma situação difícil, por estar passando por um momento de dificuldade, por estar vivendo, entre aspas, um momento de derrota na sua vida. Inclusive, é uma frase que eu trago também como filosofia de vida. Existem frases que nos marcam, né? E eu tenho essa facilidade de pegar frases e colocar como direcionadores para a minha vida. É uma frase, se eu não me engano, está no livro do Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, que diz que uma pessoa só é derrotada quando ela aceita a derrota como realidade. Então, nessa live, falando um pouco sobre crise, eu quero que você entenda uma coisa, para nós darmos continuidade nessa live. Você nunca é derrotado. Você só passa a ser uma pessoa derrotada quando você aceita a derrota como realidade. Entre outras palavras, é quando você desiste. E como eu comecei a falar aqui no começo dessa live, cara, eu tinha vários motivos para não estar fazendo live nenhuma para vocês. Eu tinha vários motivos para não estar abrindo essa câmera e falando de frente para uma câmera que, na verdade, está atingindo várias pessoas nesse momento. Eu não tinha motivos nenhum, porque eu tinha muitas dificuldades. Eu era um tipo de pessoa que esperava as coisas darem certo. Eu esperava um cenário onde as coisas estavam favoráveis para me iniciar alguma coisa. Mas eu entendi que era necessário arriscar, eu iniciar. E é assim que nós conquistamos na nossa vida. Infelizmente, existem momentos na nossa vida que nós nos deparamos com derrotas, nos deparamos com dificuldades, com barreiras que se colocam no nosso caminho. Mas o que eu quero chamar a sua atenção nessa noite é para o seguinte: a questão não é ter que lidar com as derrotas, ter que lidar com as dificuldades, com as barreiras. A questão é de que forma você pode pegar essas dificuldades, esses obstáculos, essas barreiras e usá-los como degraus, como um trampolim para você chegar até o teu sucesso. Esse final de semana eu ouvi duas frases que me impactaram muito. Na verdade, não foi uma frase que falaram, mas foi um insight que eu tive. A nossa vida, ela é feita de derrotas que geram vitórias. Talvez você vai lembrar de um momento na sua vida em que você passou por dificuldades, mas graças àquela dificuldade que você passou, você pôde extrair de dentro de você mesmo ferramentas, sentimentos que te levaram no futuro próximo a conquistar aquela vitória que você tanto desejava. Seja na sua vida financeira, seja na área da sua saúde. Eu mesmo já consigo me recordar de momentos na minha vida que eu desejei comprar alguma coisa, mas eu não tinha dinheiro. Eu desejei receber uma determinada quantia de salário, mas eu não alcancei êxito. E hoje eu percebo que aquele momento eu não estava preparado. Porque talvez se eu tivesse conquistado de forma precoce aquela vitória que eu desejava, talvez não estaria nesse exato momento falando com você. Eu poderia ter me embolado no meio do caminho e aquilo poderia de alguma forma ter me atrapalhado no meu desenvolvimento. E só para que você entenda, o que eu estou querendo dizer é o seguinte:
Você já parou para pensar na história da borboleta e do casulo? É mais ou menos isso que eu quero dizer para você. A natureza ela é perfeita, gente. Se você pega uma borboleta que está lendo o casulo e você ajuda a abrir aquele casulo para a borboleta sair, você está fazendo algo tão ruim que você não tem noção. Aquela borboleta ela vai tender a sair daquele casulo e se tornar uma borboleta deficiente. Porque é necessário que ela fique presa dentro de um casulo para viver o processo de estruturação. Assim, falando um pouco de forma mais científica, é necessário que ela passe por esse processo para que ela receba as energias necessárias, os nutrientes necessários, para quando ela sair do casulo, ela saia para ser uma borboleta plena. E o que isso tem a ver com crise, Fernando? O que isso tem a ver com o tema dessa live de hoje? O que eu quero dizer é o seguinte: você precisa valorizar o processo. Valorize o processo, por mais dificultoso que ele seja. Valorize o processo que você está vivendo hoje. Comece a refletir nos pontos chaves que têm te impedido de alcançar a vitória que você tanto deseja. Comece a refletir nos pontos chaves que têm permitido que você esbarre em alguns obstáculos. E aproveite e pegue esses pontos chaves e use-os para você chegar onde você deseja. Se você hoje não alcançou aquilo que você gostaria de alcançar, é porque está faltando alguma coisa. E se alguém chega e abre o casulo para a borboleta sair, pode ser que você até conquiste o que você quer conquistar, mas você não consiga manter o nível de conquista que você deveria manter, passando certinho pelo processo e você não passou. E hoje isso tem me ajudado tanto na minha vida, isso tem, assim, trago uma mudança tão significativa para a minha vida, que eu consegui desenvolver isso. Primeiro comigo, para poder estar falando com vocês hoje. Hoje, quando eu estou diante de um problema, estou diante de uma situação difícil, diante de alguma dificuldade, eu procuro refletir o que eu preciso aprender, o que eu preciso captar, o que eu preciso fortalecer dentro de mim, que eu ainda não tenho de tão forte para eu alcançar a conquista que eu tanto desejo. Então, eu comecei nessa live perguntando: de que forma você acha que eu posso te ajudar mais? Porque se você não tem isso muito bem definido na sua vida, como que você quer conquistar o que você diz que precisa conquistar? E em seguida eu comecei falando sobre crise. Não importa quem você seja rico ou pobre, independente da classe social que você esteja vivendo, todos nós em algum momento passamos por crises. Diante das experiências que nós vivemos ao longo da nossa vida, o ser humano, por natureza, ele tende a ser motivado por dois direcionadores de escolhas. Existem basicamente dois fatores na minha vida e na sua vida, você vai concordar comigo agora, que determinam as nossas escolhas. O primeiro direcionador é a busca por progresso contínuo. Você vai perceber agora que existem pessoas na sociedade que elas se automotivam ou são motivadas por outras pessoas pela busca, pelo progresso contínuo. É aquela pessoa que coloca uma meta de vida diante dela, algo que vai gerar crescimento na vida dela, algo que ela deseja conquistar, e ela foca naquilo e vai. Ela se torna uma pessoa obstinada pela aquela vitória, pelo aquele progresso, pela aquela conquista. E isso é uma coisa natural do ser humano. O ser humano, na sua essência, o ser humano, na sua plenitude, ele tende a viver buscando novos desafios, buscando novas experiências, buscando novos momentos de prazer, buscando novas conquistas na sua vida. Isso é algo natural e eu acho que todo ser humano deveria viver dessa forma. Porque quando você se retrai, você se torna uma pessoa apática, você tende a sofrer consequências negativas na sua vida por conta dessas atitudes. Eu particularmente tenho aprendido a me tornar uma pessoa assim, mais obstinada, mais que busca por novos desafios. Isso não era tão frequente na minha vida, mas a partir do momento que eu tenho procurado me desenvolver, isso tem gerado combustível na minha vida e eu tenho procurado ser esse tipo de pessoa. E existe aquele outro tipo de pessoa, que é aquela pessoa que busca se preservar, aquela pessoa que busca pela segurança, é aquela pessoa que tem como motivação evitar que aconteça alguma dor ou alguma tragédia na sua vida. Então existem basicamente dois tipos de motivação, dois direcionadores de escolhas na nossa vida. Aquelas pessoas que buscam por crescimento contínuo é a primeira classe de pessoas, e aquelas pessoas que evitam a dor. Eu quero te convidar a você compartilhar aí nos comentários que tipo de pessoa
Você é aquela pessoa que coloca como meta algum desafio e é motivado por isso? Ou você é aquele tipo de pessoa que evita a dor? Trabalha em função de evitar um prejuízo, evitar alguma perca? Você é o primeiro tipo de pessoa ou o segundo tipo de pessoa? Eu vejo, por exemplo, numa empresa. Existe aquele tipo de pessoa que trabalha em função de ser promovido, que trabalha buscando novos cargos, novos desafios, aquela pessoa que busca ganhar mais, que busca reconhecimento. E na outra parte tem aquele tipo de pessoa que trabalha em função de não ser demitido, de garantir o emprego dele, garantir o plano de saúde, garantir a estabilidade. E normalmente esse tipo de pessoa busca o quê? Um concurso público, trabalhar para o governo. Então, se você se identificou com algum desses dois perfis, coloca aí nos comentários para nós darmos seguimento nessa live, beleza? Agora, falando um pouco mais desse segundo perfil, não estou dizendo que isso seja errado, pelo contrário. Isso é uma coisa natural do ser humano. As pessoas, quando elas estão diante de situações difíceis, situações de risco, situações onde, inclusive, envolve até uma possível morte, você vai perceber que o nosso cérebro ele tende a nos capacitar de tal forma que o homem ele consegue adquirir competências, consegue adquirir uma força que se você fosse fazer um teste ergométrico, aquele ser humano ele não tinha. Existe uma metáfora de dois meninos que foram brincar no gelo. Quando esses dois meninos eles estavam brincando no gelo, um era irmão do outro, ele foi correndo e o gelo afundou e ele foi parar dentro daquela piscina de gelo, naquele lago. E o irmão vendo aquela situação, sabendo que se os segundos eles passassem, se passassem mais 2 minutos, quem sabe, o irmão dele ia morrer. E ele olhou para o lado, gritou, pediu ajuda, pediu socorro, e nada de ninguém aparecer. O que aquele menino começou a fazer? Começou a dar soco no gelo, quebrar o gelo, para tirar o irmão dele dentro de uma camada grossa de gelo. E aquele menino desesperado, vendo uma situação de possível morte, a morte do irmão dele, ele começou a entrar em frenesi, começou a bater naquele gelo para tirar o irmão dele daquela situação. E quando ele menos esperou, o gelo se quebrou, ele conseguiu puxar o irmão dele. E logo em seguida, começaram a passar pessoas perto, ouviram os gritos do menino, chegaram até o menino, olharam para aquela situação e as pessoas começaram a perguntar: quem tirou esse menino de dentro do gelo? E o menino falou: foi eu. Mas as pessoas não acreditavam. As pessoas elas acharam que aquilo ali era um conto de fadas. Porque aos olhos humanos aquilo ali era uma coisa impossível. Uma espessura grossa de gelo. E o menino, sem nenhuma ferramenta, conseguiu tirar o irmão dele de dentro do gelo. Quando de repente chega um senhor e diz: sabe por que ele conseguiu? Porque não tinha ninguém que dissesse para ele que é impossível. E por que eu estou compartilhando isso com você? Não estou dizendo que é errado você lutar pela sobrevivência. Inclusive o nosso cérebro ele nos condiciona a viver dessa forma. Porque você nunca parou para pensar por que você não consegue acordar cedo para ir na academia? Você nunca parou para pensar por que você não consegue, às vezes, vencer um pensamento? Por que às vezes você não consegue sair da zona de conforto? Porque naturalmente o seu cérebro ele vai lutar para que você fique na situação de conforto. Porque quando você está numa situação de conforto, numa zona de conforto, você gasta menos energias. E o nosso cérebro, ele, naturalmente, ele vai trabalhar em função de reter as suas energias. O nosso cérebro ele vai trabalhar em função de te preservar. Mas eu não estou falando aqui para qualquer pessoa. Você que entrou aqui nessa live, tá aí, ó, já 10, 15 minutos ouvindo eu falar, você não está aqui à toa. Eu tenho certeza de uma coisa: você teve alguns pensamentos que quiseram te colocar numa situação confortável, numa situação de conforto. Talvez você pensou: eu vou para a sala, vou assistir Netflix, vou assistir novela, mas você lutou e está vencendo até agora. Você está aqui aprendendo coisas significativas para a sua vida nessa live. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Quando você se decide a se desafiar, você automaticamente começa a viver coisas que talvez se você continuasse naquela situação de comodismo, você nunca viveria. Eu hoje, por exemplo, eu me sinto muito realizado. Meu pai, ele está assistindo essa live aí, ele é prova viva disso. Toda manhã que ele está em casa e nós saímos para caminhar, nós caminhamos mais ou menos de 9 km a 10 km. E quando eu volto daquela caminhada, quase 2 horas de caminhada,
Ainda mais eu que achava que caminhada não dava resultados. Mas hoje eu tenho essa opinião mudada. Caminhada dá resultado. Na verdade, a caminhada é o começo de tudo, gente. A nossa vida é uma caminhada. E no início da trajetória da nossa vida, nós devemos começar por essa caminhada. Então, quando eu estou caminhando, que eu chego em casa, eu bebo uma água, eu faço meu café, eu tomo meu café, faço meu ovinho mexido, aquele momento traz um prazer tão grande para a minha vida que eu nunca imaginei que coisas tão simples como caminhar, tomar um bom café, pudesse trazer tanto prazer para a minha vida, pudesse trazer tantos sentimentos positivos para a minha vida. Eu nunca imaginei que isso fosse capaz. E vou falar, uma caminhada, um café da manhã. E quando eu não vou caminhar por algum motivo, eu não consigo concluir essa rotina, automaticamente o nosso corpo ele pede, ele exige. Quando você vive momentos de prazer na sua vida, o seu cérebro ele entra nessa rotina e ele libera substâncias desde o seu cérebro até o seu corpo de maneira geral, que te geram prazer, que te geram energia, que te geram força e permite que você viva momentos, você viva situações na sua vida que você nunca imaginou viver. Infelizmente hoje, nós vivemos numa geração doente, não apenas de doença física, mas de doenças emocionais, de doenças na área do sentimento. Infelizmente, de uma forma ou de outra, esse tipo de doença ele acaba interferindo no nosso corpo físico. É aí que surgem o câncer, é aí que surgem as dores, palpitações no coração. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando, se você tem algum tipo de sintoma. Eu não sei se você já parou para pensar que esses sintomas que você está sentindo podem ser que tenham sido ocasionados por sentimentos, por coisas na sua área emocional. Mas eu não sou médico, não quero entrar muito a fundo nesse tema. Se você acha que seria legal fazer um vídeo fazendo esse comparativo, você deixa aí nos comentários que eu posso elaborar algo para estar falando de forma mais específica para você, entendeu? Sem entrar muito nessa área específica da medicina. Então, dando continuidade aqui, se existe um sentimento que aparece na sua vida quando você vive nessa condição de evitar as perdas, é o sentimento do medo. Quantos de nós aqui já não tivemos medo de alguma coisa? Medo de iniciar alguma coisa nova na sua vida? Medo de uma prova? Eu, particularmente, quando eu fui tirar minha habilitação, não sei quantos já passaram por isso. Eu tentei tirar a habilitação de carro e moto. A primeira habilitação foi a de moto. 2 dias antes de fazer a prova, eu fui lá no ambiente do circuito, onde você vai fazer o teste. Aqui no Rio de Janeiro é o Detran. Eu fiz uns 10 percursos. Não perdi um ponto. Mas no dia da prova, aquilo que eu tinha total domínio, na largada eu fui reprovado. A moto morreu. Porque, às vezes, você sabe fazer uma coisa muito bem na sua vida. Às vezes, se você fosse uma pessoa que, se você empreendesse, você ia ter resultados. Talvez você esteja nessa live hoje, você é daquele tipo de pessoa que, se você meter a mão para fazer algo, você é um tipo de pessoa que tem sucesso. Mas o medo, muitas vezes, ele te paralisa. Existe o tipo de medo natural, que é aquele medo que te alerta de algum perigo. O medo, ele tem um objetivo específico na nossa vida, que é o objetivo de nos alertar de um perigo oportuno. Quando você está passando diante de um cachorro feroz, por exemplo, você sente medo, porque você sabe que ali você está numa situação que pode trazer riscos. Quando você vai atravessar a rua, às vezes, numa rua muito movimentada, com carros de alta velocidade, você sente um pouco de medo, porque é perigo. Mas o medo em excesso, esse sim, ele é capaz de paralisar. E talvez você esteja nessa live agora. Há quantos anos, há quantos meses você está sendo paralisado por um medo demasiado, um medo exagerado na sua vida e você não está percebendo? Para refletir. Quantos de vocês que estão assistindo essa live agora, talvez há dias, há meses, quiçá anos, estão sendo paralisados por um medo exagerado? Quantos de nós que estamos aqui, eu vou me incluir também nesse barco, já éramos para estar mais avançados em determinada área da nossa vida e simplesmente não avançamos por medo, porque o medo ele te paralisa. O medo ele faz de você um refém. Pode colocar como exemplo. Eu não sei quantos de vocês já foram assaltados.
na vida. Alguém colocou uma arma para você, pediu para passar o relógio, o celular, a bolsa. Mas vê se não é isso que acontece, você que já foi assaltado. Basta você ser assaltado uma única vez. Aquela experiência emocional, aquele impacto negativo, ele é tão forte na sua vida que você passa a andar na rua olhando para os lados, com medo. Você começa a pensar, caramba, se o ladrão vier por ali, eu acho que eu vou correr por aqui. Você já começa a maquinar um montão de estratégias na sua mente, caso esse fato aconteça de novo. Mas eu não sei se você sabe, mas todas essas estratégias, elas vão ser frustradas caso isso aconteça de novo. Sabe por quê? Porque esse tipo de situação, você está pensando no racional. Só para que você entenda, o nosso racional está na nossa mente. O nosso emocional está no nosso coração. O nosso coração, você sabia que o seu coração ele é muito mais rápido do que o seu cérebro? E o que eu quero dizer com isso? O seu emocional ele fala muito mais rápido diante de uma situação, diante de uma tomada de decisão do que o seu racional. Para pensar, quando você toma um susto, por exemplo. Alguém passa um negócio na sua perna, tu já dá um pulo, depois tu vai ver que não era nada, era um cachorro que passou assim na sua perna e você já pulou de susto, porque o coração ele é mais rápido. O emocional é mais rápido do que o racional. Eu quero fazer um voto com você nessa live de hoje. Você dá um basta nessa vida de medo exagerado. Fernando, de que forma eu posso lidar com o medo? De que forma eu posso vencer o medo na minha vida? Simples. Eu tenho basicamente 2 dicas para você. Primeiro, reconheça que você tem medo daquilo que você tem medo. É muito engraçado aquele tipo de pessoa. Por exemplo, medo de altura. O cara tem medo de altura, principalmente homem. O homem é mais, gosta de colocar pose e tudo mais. O homem gosta de ser mais superficial, mais fortão, machão. O cara tem medo de altura. Em vez de ele falar, não, cara, eu tenho medo de altura, eu tenho essa dificuldade. Ele fala, não tenho medo de altura, não. E ele quer sustentar uma pose que não condiz com a realidade. Primeira coisa, reconheça. Ah, Fernando, eu tenho medo de água, eu tenho medo de ir na praia, eu tenho medo de alguma coisa. Segundo, comece por pequenas decisões diante desse medo. Não sei o que você vai fazer, mas se você tem medo de altura, comece se desafiando em pequenos desafios. Sobe um prédio, não sei onde você trabalha, por exemplo, mas se você tiver a oportunidade de subir num prédio, no 2º andar, olhar da janela, respirar fundo, fazer um exercício de respiração, viver aquele momento, isso te ajuda a superar o medo. Eu, há um tempo atrás, foi uma das primeiras clientes que eu tive fazendo sessões de coaching. Essa cliente, ela tinha medo de dirigir. É algo natural, gente. E o que eu percebo muito nas mulheres isso. Medo de dirigir. A mulher tira a habilitação, ela passa na prova, ela passa por aquele estresse, aquele medo da prova, mas ela não dirige na vida real. E eu atendendo essa cliente, ela tinha medo de dirigir. Ela tinha um carro disponível para ela dirigir, mas ela não dirigia. E no meio da sessão, nós tivemos um insight de ela trabalhar esse medo. E ela mesma colocou como tarefa para ela entrar no carro e sentir o carro. É muito legal que nos primeiros dias ela me mandava mensagem, tirava foto dentro do carro. Ela simplesmente fazia o seguinte: ela entrava dentro do carro, ligava a chave, ligava o ar-condicionado, colocava a mão no volante e respirava fundo. E naquele momento ela começava a se visualizar dirigindo aquele carro. Para muitos isso pode ser besteira, quando você não tem medo. Mas quando você tem medo de alguma coisa, o medo ele te paralisa. Então 2 dicas. Primeiro, assuma que você tem medo. Reconheça. Não, realmente nessa área aqui, Fernando. E não digo só com relação ao medo. Eu digo com relação às dificuldades, obstáculos da sua vida. Talvez você está nessa live hoje, você tem problemas com dinheiro, problemas de largar a bebida, problemas de largar o cigarro, problemas de largar as drogas, problemas no seu casamento, problemas sentimentais. Primeiro, reconheça. E segundo, comece com pequenos desafios. E para nós finalizarmos essa live de hoje, se você puder anotar essa frase, essa é a frase da noite. E a frase é a seguinte: não existem erros, apenas resultados. Diga-se comigo, não existem erros, apenas resultados. Os erros, na verdade, que te levam a um determinado fracasso, eles são apenas um resultado que não saiu da maneira com que você imaginava. Se você tentou vencer alguma coisa na sua vida e você não conseguiu, errou, entre aspas, fracassou, não leve isso como um fracasso. Não leve isso como
uma tragédia na sua vida, só foi uma situação que não saiu da maneira que você imaginava que ia sair. Eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite. Se hoje você tivesse convicção, você tivesse certeza absoluta de que na sua vida não existe fracasso, não existem erros, que tudo que acontece à sua volta são apenas resultados, sejam eles bons ou ruins, o que você acha que você seria capaz de fazer na sua vida? Será que você que tem medo de dirigir, teria coragem de entrar dentro de um carro e começar a dirigir, começar a dar os seus primeiros passos no volante? Será que você teria coragem de pedir perdão para uma pessoa que você tanto ama, que te magoou? Você teria coragem de liberar perdão para essa pessoa? Se hoje você entendesse que não existem erros, apenas resultados, qual é a maior atitude? Qual é a coisa mais radical que você seria capaz de fazer? Por essa frase que eu gostaria que você guardasse no seu coração. Nessa live de hoje, são exatamente 9h55, estamos encerrando nossa live. Se você hoje tiver certeza de que não existe erros, não existe fracasso na sua vida, só resultados, onde você acha que você seria capaz de chegar? Então, galera, guarde essa mensagem no coração de vocês. Eu sei que ninguém gosta de errar, ninguém gosta de passar por dificuldades, por derrotas na vida. Mas entenda uma coisa, se você está aqui nessa live desde o início, você vai lembrar. As derrotas, elas servem de trampolim, de degraus, para nós chegarmos até a nossa vitória. Eu não estou falando isso como mais uma frase clichê, não, que a gente ouve por aí. Eu estou falando isso porque eu tenho vivido na pele os benefícios de viver uma vida diferente. E eu sei muito bem como é ruim você viver uma vida limitada, uma vida sem clareza, uma vida estagnada. Então, galera, fique com Deus. Um beijo no coração de vocês. Eu vou postar agora no meu Facebook e no meu Instagram essa frase. Eu quero que você vá lá e clique nessa frase, deixe um comentário sobre essa frase. E se você puder estar compartilhando com mais pessoas, marcando seus amigos nessa frase. Na primeira semana de setembro, infelizmente, não vai ter live, mas na segunda semana eu tenho algo preparado para vocês. E eu creio que vai trazer muito valor, vai trazer muita relevância para a vida de cada um de vocês. Beleza? Um beijo no coração, fiquem com Deus e até mais. Valeu, gente.